Meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês nesse ano de 2020 e nessa segunda temporada do nosso Clássicas Sem Classe. Eu espero que gostem dos novos episódios que eu tenho preparado aí para o nosso novo ano. No episódio anterior do podcast, o último de 2019, eu dei continuidade à série sobre escritoras lidas por Jane Austen e falei sobre a autora Charlotte Turner Smith e seu romance Emmeline, de 1788. Hoje eu faço uma breve pausa na série sobre autoras lidas por Jane Austen e falo sobre uma autora vitoriana que é hoje considerada a Jane Austen galesa, que é a autora Rhoda Broughton. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos que toparam participar do nosso desafio literário em 2020 e têm compartilhado o Bingo Sem Classe nas redes sociais e os livros que eles vão ler para cada categoria do bingo. E também agradecer a todos que ingressaram recentemente lá no nosso grupo de discussões no Goodreads. Obrigada, gente. Eu espero que vocês se divirtam com as leituras do Bingo Sem Classe. Bom, sem mais delongas, vamos ao que realmente interessa nesse episódio, que é quem foi a Jane Austen galesa. Abre aspas. Não sou capaz de esquecer os primeiros anos da minha vida, quando aqueles de quem eu tinha todo o direito e razão de esperar gentileza e hospitalidade não me mostraram nada além de uma incivilidade fria. Ainda me ressinto disso e vou me ressentir até o dia da minha morte. Fecha aspas, Rhoda Broughton. Rhoda Broughton nasceu em 29 de novembro de 1840, no norte do país de Gales. Ela era filha mais nova de um clérigo e, como era aí de praxe na época, especialmente se tratando de uma garota, ela foi educada em casa, primeiramente por seu pai, mas também por uma série de governantas e tutores particulares. Por incentivo do pai, ela recebeu uma educação um tanto diferente da educação que, em geral, era conferida às garotas na época.
ela recebeu uma educação nos moldes clássicos, relativamente mais ampla aí do que a das demais garotas da época. Era uma educação com ênfase em poesia, clássicos da literatura inglesa e rudimentos de latim e grego, que eram línguas ensinadas na época apenas aos garotos. Quando a Rhoda tinha 20 anos, a mãe dela faleceu em 1860 e logo depois o pai também veio a falecer em 1863. Nessa época, a Rhoda era solteira, ela foi solteira a vida inteira, nunca se casou. E após a morte dos pais, como era de praxe, ela foi morar com uma das irmãs. Ela foi morar com uma irmã que na época já era casada, a Eleanor, e isso em 1864. Na mudança, a Rhoda já trouxe consigo o rascunho inicial do que viria a se tornar o seu romance Not Wisely But Too Well, que é um romance que relata a história de uma garota que é tentada a manter um caso amoroso com um homem casado. Um tema aí tabu, se vocês considerarem que estamos tratando aqui da época vitoriana. A Rhoda começou a escrever esse romance logo depois de ler um outro livro intitulado The Story of Elizabeth, de 1863, da autora Anne Thackeray Ritchie, que era, aí pelo nome vocês já talvez saibam, ela era irmã do famoso escritor, talvez vocês já conheçam, do escritor William Thackeray. Aqui, fazendo até uma digressão, dizem que a personagem da senhora Hilbery do livro Noite e Dia, da Virginia Woolf, foi inspirada na escritora Anne Thackeray. Anne era casada com o tio da Virginia Woolf. Bom, feito esse pequeno à parte aqui, digamos, de genealogia literária, né? Voltemos ao que realmente interessa. O romance da Anne Thackeray realmente inspirou a Rhoda a escrever seu primeiro livro, mas não pelo fato de ela ter gostado da obra, não. Inspirou porque ela achou o romance tão ruim, mas tão ruim, que ela decidiu escrever algo melhor. Sobre esse fato, a Rhoda respondeu a Helen C. Black em uma entrevista para a obra Notable Women Authors of the Day, de 1893. Ela respondeu que, abre aspas, ela se lembra de uma certa tarde úmida de domingo, aos 22 anos. Ela se sentia claramente entediada com um livro estúpido que estava a ler, quando então o Espírito a inspirou a escrever. Fecha aspas. O romance que ela escreveu, Not Wisely But Too Well, o título é um trecho do Otelo de Shakespeare, foi inicialmente recusado pelo editor Richard Bentley por ser considerado material impróprio e porque havia aí rumores de o romance ser semi-autobiográfico. Lembremos aí que nesse livro ela trata de um caso potencial de adultério. O livro foi recusado, mas o tio da Rhoda, que era o autor conhecido também de vocês, talvez, o autor Sheridan Le Fanu, que escreveu, entre outros, o romance Carmila, de 1872, sobre a vampira e lésbica. Pois bem, o tio da Rhoda incentivava as ambições literárias da sobrinha e, para ajudá-la, serializou o romance em 1867 na revista Dublin University Magazine, que era editada por ele na época. O livro foi publicado anonimamente e foi um sucesso. A escritora vitoriana Geraldine Dewsbury, por exemplo, considerou o livro
abre aspas, a história mais sensual que já li em inglês, fecha aspas. Lembrando que Dewsbury era também considerada uma escritora risqué na época. No mesmo ano, a Rhoda publicou já o seu segundo romance, Come Up as a Flower, de 1867, também anonimamente. Esse segundo romance foi ainda mais bem-sucedido que o primeiro, foi um best-seller e todos passaram a especular sobre quem seria o autor desses 2 livros, e muitos pensaram que se tratasse de um homem. Na obra que eu já citei aqui, Notable Women Authors of the Day, de 1893, há até uma anedota sobre a publicação desse segundo romance. A Rhoda disse para Helen C. Black que lhe chegou aos ouvidos que uma senhora dissera que o filho dela é que tinha escrito o livro. Então estava todo mundo dizendo que ele é que tinha sido o autor do livro. A Rhoda publicou anonimamente até 1872 e, a princípio, como eu já disse, a maioria dos leitores até pensava que se tratava de um homem. Então foi uma certa surpresa descobrir que a autora desses romances era uma mulher. Ela veio a publicar mais de 25 obras de ficção, entre romances e contos, e publicou inclusive contos de terror. Talvez hoje em dia ela seja lida apenas por seus contos de terror e não por seus romances. Eu acho que ela é mais lembrada hoje pelos contos de terror. Quase todas as escritoras vitorianas se adentraram aí pelo ramo dos contos de terror, era realmente algo muito lido na época, até mesmo as escritoras consideradas canônicas hoje, né, como George Eliot e Elizabeth Gaskell, escreveram contos de terror. Os romances de Broughton eram marcados por heroínas, personagens protagonistas mulheres, transgressoras e também marcados por um retrato direto, um retrato franco do desejo e da sexualidade femininos. Veja bem, direto para aquela época. Um leitor vitoriano leria os romances da Rhoda e ficaria chocado, já sacaria que ela está falando de sexo, ela está falando de sexualidade, ela está falando de desejo. Um leitor contemporâneo, talvez, não pesque aí as referências, talvez essas referências passem batido. Para um leitor contemporâneo, ela não é, assim, uma escritora tão risqué. Mas naquela época ela era considerada risqué e os livros são realmente marcados por essas referências que para o leitor da época eram referências diretas à sexualidade e ao desejo. Por causa disso, ela, a Rhoda, ganhou uma reputação de ser uma autora sensacionalista e uma autora não apropriada para meninas de boa família, por exemplo. Os seus livros eram lidos ali às escondidas, inclusive por autoras que depois se tornaram canônicas, como, por exemplo, a Edith Wharton. A mãe da Edith Wharton proibia de ler romances e a Edith falou uma vez que lia escondido e inclusive lia Rhoda Broughton. E os romances da Rhoda foram classificados desde o início como pertencentes ao gênero dos romances vitorianos sensacionalistas. E isso, ao mesmo tempo que garantiu que esses livros fossem consumidos em massa na época, excitando aí a curiosidade dos leitores da época, também, como uma faca aí de 2 gumes, isso fez com que esses livros fossem esquecidos pela posteridade e relegados aí à prateleira dos livros considerados de menor valor literário, livros comerciais. Se isso procede ou não é o que veremos aí na segunda parte desse episódio.
Sobre a ressonância que os livros da Rhoda tiveram à época de sua publicação, o escritor aí famoso, talvez conhecido de muitos de vocês, o escritor Anthony Trollope, escreveu em sua autobiografia que os romances da Rhoda ocupavam, abre aspas, as fronteiras do vício, fecha aspas. E ele escreveu ainda, abre aspas, ela fez com que suas damas fizessem e dissessem coisas que as mulheres não fariam nem diriam, fecha aspas. Eu leio isso, já imediatamente eu quero pegar um romance da Rhoda Broughton. Esse talvez seja uma crítica literária que incentiva a leitura do livro. A autora vitoriana Margaret Oliphant, que já foi objeto aqui do podcast há alguns episódios atrás, na primeira temporada, ela escreveu uma resenha do segundo livro da Rhoda, Come Up as a Flower, de 1867, na Blackwoods Magazine. Nessa resenha, a Oliphant escreveu que a obra expressava, abre aspas, pensamentos desagradáveis, sugestões feias, uma imaginação que prefere o impuro, fecha aspas. E escreveu ainda que, abre aspas, é uma vergonha para as mulheres escreverem dessa forma, fecha aspas. Quem lê essa crítica já vai com tudo no romance da Rhoda, achando que aí é um Marquês de Sade, mas se pensar isso, vai se arrepender, porque vai encontrar nos romances da Rhoda só no máximo, um namorico de portão. Mas quem lê essas resenhas acha que era, sim, uma coisa super picante. Bom, reza a lenda que uma vez o escritor Lewis Carroll, do livro Alice no País das Maravilhas, ele teria recusado um convite para um jantar no qual a Rhoda estaria presente e teria alegado que ele não compareceria porque ele desaprovava completamente os romances da autora. A autora, para mim, apenas cresce quando eu leio essas coisas, né? E a tais acusações, a Rhoda respondeu certa vez que, abre aspas, se o público gosta de coisas picantes e fortes, não sou eu que vou contrariá-lo, fecha aspas. Mas nem tudo eram espinhos na recepção das obras da Rhoda. Um crítico literário da época, o Gleason White, elogiava os livros dela e chegou a escrever em 1892 que, abre aspas, os historiadores da ficção vitoriana inglesa serão obrigados a considerar a obra de Broughton com mais seriedade do que os críticos contemporâneos o fizeram. A romancista, também considerada sensacionalista na época, Mary Elizabeth Braddon, também comentou certa vez que, abre aspas, Rhoda Broughton é um gênio e uma poeta em prosa, fecha aspas. Quando a irmã de Rhoda, a Eleanor, com quem ela vivia, ficou viúva em 1877, as duas então se mudaram para Oxford. Reza a lenda, inclusive, que os moradores locais inicialmente teriam confundido a Rhoda com a escritora Mary Elizabeth Braddon, as duas conhecidas aí por serem sensacionalistas, as rainhas das bibliotecas circulantes da época. Por causa dessa reputação literária, a Rhoda não era muito apreciada pela sociedade de Oxford. Sociedade essa, inclusive, que ela veio a ridicularizar em seu romance Belinda, de 1883, sobre o qual nós falaremos na segunda parte desse episódio. A despeito dessa oposição, a Rhoda criou uma espécie de salão literário que era frequentado por importantes intelectuais e figuras da época, e ela tornou-se amiga íntima de Henry James, Anthony Trollope, Matthew Arnold, Robert Browning,
Thomas Hardy, entre outros medalhões aí. Ela também orientou e incentivou a carreira literária da escritora vitoriana Mary Shelley, que eu também adoro essa escritora, é outra escritora que escreve sátiras muito interessantes. E a Rhoda apresentou a Mary ao seu próprio editor em 1887. A Mary foi muito grata a ela e certa vez, inclusive, relatou que a Rhoda era o tipo de pessoa que, abre aspas, teria arrancado a própria pele se isso pudesse socorrer a quem ela amava, fecha aspas. Outro escritor, James Rennell Rodd, disse que a Broughton tinha, abre aspas, um coração grande, mas uma língua cáustica, fecha aspas. Falando em língua cáustica, é bom sempre lembrar Oscar Wilde. Os dois se conheciam e não se bicavam. A Rhoda fez uma caricatura do Oscar Wilde na obra Second Thoughts, de 1880, com a figura aí da personagem Frances Shalon. E dizem que o Oscar Wilde não gostou e que ele se sentia profundamente intimidado pela Rhoda. Mais tarde, ele até chegou a resenhar um conto dela, o conto Betty's Visions, de 1883, no Pall Mall Gazette, e nessa resenha o Oscar Wilde escreveu que, abre aspas, quaisquer que sejam as críticas duras que podem ser feitas sobre a construção de suas frases, ela pelo menos possui aquele toque de vulgaridade que torna o mundo inteiro uma só família. Fecha aspas. Em 1890, a Broughton e sua irmã se mudaram para Londres. Elas viveram cerca de 4 anos lá. E em 1894, a Eleanor, irmã da Rhoda, morreu. E a Rhoda, então, decidiu se mudar para Oxford novamente para morar com um primo. Nessa época, ela já sofria de uma artrite muito grave, ela não conseguia mais escrever à mão, e ela tinha então que ditar seus contos, seus romances, para que outra pessoa os colocasse no papel. E nesse período, a popularidade dela também já estava em declínio, e ela sentia que já não era mais uma escritora tão afiada. Ela tinha essa preocupação mesmo. De acordo com o escritor E.F. Benson, no livro de memórias As We Were, A Victorian Peep Show, de 1930, abre aspas, quando Rhoda era jovem, era como se ela fosse Émile Zola. E agora que ela é Zola, é como se fosse Young, fecha aspas. Essa é uma brincadeira de palavras do E.F. Benson, é uma referência à romancista Charlotte May Young, cujos livros eram considerados aí apropriados para meninas bem educadas de boa família. Então, na época que a Rhoda era jovem, ela era escritora risqué e ela era o oposto da escritora Charlotte May Young, que era a escritora aceita para as garotas, para educar as garotas de boa família. E é também uma brincadeira de palavras, porque o sobrenome da Charlotte soa como a palavra jovem, né? O Somerset Maugham, no conto The Round Dozen, de 1924, é um conto que também é conhecido com o título The Ardent Bigamist. Ele escreveu, abre aspas, lembro-me de Miss Broughton ter me dito uma vez que quando ela era jovem, as pessoas disseram que seus livros eram ligeiros. E quando ela era velha, eles disseram que esses mesmos livros eram arrastados, fecha aspas. A Rhoda Broughton morreu em 5 de junho de 1920. O Times, no seu obituário, descartou os livros dela como se fossem, abre aspas, romances sentimentais apenas, fecha aspas, e sublinhou o quanto essa autora
antes considerada controversa, parecia agora aos olhos do leitor então contemporâneo, o leitor de 1920, parecia já antiquada. E, inclusive, o obituário do Times sugeriu que os leitores até dessem uma olhada na obra Come Up as a Flower para que vissem, abre aspas, o tipo de livro que era proibido para suas avós, fecha aspas. A Rhoda permaneceu aí amplamente esquecida por muitos anos após sua morte, já estava em declínio quando faleceu, e só começou a ser redescoberta no final do século XX, com o movimento de crítica literária feminista que se preocupava em redescobrir essas autoras esquecidas. Inclusive, as obras da Rhoda, algumas delas foram publicadas pela Virago, que é uma editora que eu mencionei aí, acho que no segundo episódio da primeira temporada do podcast. Um dos críticos literários que mais pesquisaram sobre a Rhoda Broughton, que é o Richard C. Tobias, ele chegou a afirmar que a Rhoda era, abre aspas, a principal romancista da Inglaterra entre a morte de George Eliot e o início da carreira de Virginia Woolf, fecha aspas. A franqueza das heroínas da Rhoda Broughton em relação a seus próprios sentimentos e principalmente a franqueza que elas apresentam em relação aos seus desejos e desejos físicos, franqueza, mais uma vez, nos termos vitorianos. Essa franqueza é o principal elemento que fez com que os livros da autora fossem considerados aí tão chocantes pelos leitores da época, os leitores vitorianos. E é também esse mesmo elemento, essa franqueza, que fez com que esses livros fossem os best-sellers que eles foram naquele tempo. A melhor coisa que você pode fazer para um livro é dizer que esse é um livro que não pode ser lido por garotas de boa família. O livro vai bombar. Mas não é só isso. Também a forma mordaz que a autora tem de satirizar as pretensões das classes média e alta daquele tempo, esse senso de humor, essa mordacidade contribuiu para que ela fosse considerada também uma autora imprópria, uma autora que ousa dizer coisas que uma mulher não deveria dizer naquele tempo, uma autora indecente. Então ela é transgressora desses limites que eram muito estreitos em se tratando de escritoras daquele tempo. Ela não era apenas uma romancista vitoriana da linha sensacionalista. Eu diria que ela é uma romancista vitoriana que causou uma sensação entre os leitores, no verdadeiro sentido da palavra. O que é mais chocante aí nos romances da Rhoda é a maneira como eles arrancam, uma a uma, as fachadas nas quais se vê presa uma mulher para ser considerada respeitável naquela época. E é a forma como esses romances, ao fazê-lo, zombam da sociedade que está por trás dessas fachadas. Se você pegar escritoras da mesma época da Rhoda, que hoje são consideradas como inseridas no cânone, e desde a época que publicaram também já eram consideradas canônicas, escritoras como George Eliot, Elizabeth Gaskell, as irmãs Brontë, por exemplo, você não encontra na obra dessas escritoras uma crítica tão direta e tão ácida à sociedade da época. Você encontra um pensamento crítico, sim, sutil, mas não um pensamento exposto de forma tão explícita e mordaz. Elas são muito mais sutis e gentis, de certa forma, nas críticas que elas fazem. E nesse sentido, são autoras mais domesticadas. E talvez por isso tenham sido, então, mais tranquilamente inseridas no cânone já no seu tempo. Coisa que não aconteceu com a Rhoda, ela era mais abertamente desobediente.
Quando eu li Rhoda Broughton pela primeira vez, justamente por causa dessa reputação que ela tinha de escritora sensacionalista, escritora comercial e por isso mesmo de menor valor literário, eu tinha expectativas de encontrar algo muito diferente ali do que eu de fato encontrei nos livros dela. Esses livros têm sim elementos que foram associados à literatura vitoriana sensacionalista, especificamente no que concerne ao tema do desejo feminino e dos tópicos que eram então considerados tabu, como por exemplo o adultério. Esses livros têm esses elementos sim, mas o foco desses romances não está nesses elementos, e sim na sátira social. E é esse senso de humor ácido e sofisticado, esse olhar crítico, que eu não esperava encontrar em livros que por muito tempo foram relegados aí à estante da subliteratura. Outra questão que eu acho interessante é saber em que medida a classificação da autora como sensacionalista influenciou nas expectativas de leitura projetadas sobre suas obras. Então, um leitor que tenha lido as resenhas recebidas pelas obras na época em que elas foram publicadas, pode ter expectativas, que vão se tornar frustradas quando ele realmente vier a ler esse livro, um leitor contemporâneo, pelo menos. E um leitor que apenas medir essas obras da Rhoda pelas expectativas que foram geradas sobre essas obras, sem realmente lê-las, pode ter uma ideia realmente limitada do que os livros de fato são. Então eu pergunto em que medida a classificação dessas obras dentro do gênero romance vitoriano sensacionalista diz menos sobre as obras mesmas do que sobre as forças de mercado e as preocupações e os preconceitos dos leitores da época em que o romance foi publicado. Em que medida a noção de cânone literário que temos hoje seria uma reprodução irrefletida dessas forças e preocupações desses leitores lá do passado, os leitores vitorianos. Qual poder a construção dos gêneros literários e a construção das estruturas discursivas que são engendradas por esses gêneros literários, qual o poder essa construção tem de produzir leituras e interpretações condizentes com as demandas de uma época e de um movimento cultural específicos? E em que medida a construção de um gênero literário não seria em si mesma apenas uma leitura possível ou um conjunto de critérios para uma leitura de uma obra? Será que um leitor contemporâneo colocaria o foco dos romances da Rhoda Broughton nos mesmos aspectos que os leitores vitorianos o fizeram? Será que algumas obras de Rhoda Broughton podem ser lidas aí com um outro olhar, em uma moldura diferente? E qual é a implicação disso tudo quando se pensa no cânone literário? Bom, eu deixo essas perguntas aí para vocês pensarem. Abre aspas. Será que eu preciso ser sempre ou um anjo ou uma deusa? Se alguém soubesse o quanto estou cansada de ser uma deusa, afirmo que eu seria grata por ser chamada de fúria ou mesmo de carniçal, só para variar. Fecha aspas. Rhoda Broughton, no romance Belinda, de 1883, em tradução minha. A alma de uma mulher é um quarto tão pequeno.
escreveu Rhoda Broughton em uma cena de seu romance Belinda, de 1883. Pois bem, nós pensamos imediatamente no Teto Todo Seu, Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf. E é nesse quarto tão pequeno que a autora prende sua protagonista, a Belinda do título. E nós temos a impressão de que as paredes estreitas desse quarto se estendem de fora para dentro na personagem. A alma de uma mulher está confinada em um quarto tão pequeno, é o que a Rhoda Broughton parece querer mostrar nesse livro, com uma personagem que está a todo momento se esbatendo contra as barras da gaiola, sejam elas um amor frustrado, má sorte, orgulho ferido ou mesmo a sensação de claustrofobia de se viver como mulher em uma sociedade na qual o casamento de conveniência é considerada aí a única vocação aceita para uma mulher respeitável. E mais, a autora não só submete sua protagonista a isso, como também parece fazê-lo com um certo prazer sádico e com um estranho senso de humor. Quando a história começa, estamos em Dresden, na Alemanha, em algum ponto aí da década de 1880, durante a primavera. E a personagem Belinda Churchill e sua irmã Sarah estão de férias com a avó, passando as férias na Alemanha. A Sarah está aí prestes a abandonar seu 7º noivo consecutivo, que é o professor Forth, e a Belinda acabou de se apaixonar por um jovem estudante de Oxbridge, o David Rivers. Nós seguimos as duas garotas em uma série de cenas de humor um tanto mordaz. A Belinda é frequentemente mal compreendida pelo seu pretendente. Ela é uma garota mais fechada e ela não consegue muito bem expressar seus sentimentos. A Sarah é o extremo oposto da Belinda e ela acaba quase noiva de 3 homens, 3 caras, descarta todos eles e ganha uma multidão de admiradores nada secretos. E ambas tentam em vão fugir da intromissão insistente da fofoqueira local, a Miss Watson. A caracterização, o diálogo, o timing cômico desse romance são uma delícia. Para mim, são o ponto alto do romance. A autora sempre usa a palavra certa no momento certo e nenhum personagem é perfeito. Todos os personagens estão aí repletos de contradições, repletos de defeitos, pequenos defeitos, e é precisamente por causa disso, por causa dessas arestas, que a autora consegue extrair o humor na história. E é também por causa dessa falibilidade dos personagens que ela consegue fazer com que nós nos identifiquemos tanto com cada um deles. A Sarah, como vocês aí já devem ter percebido, é uma verdadeira conquistadora. É uma colecionadora de admiradores. Ela tem um dom para flertar, para paquerar e para conquistar. E nos eventos sociais, ela tem aquele prazer secreto de sair à caça de um homem para flertar e para depois descartar. Ela avidamente coleciona e prontamente descarta um admirador após o outro. Ela coleciona noivos que ela vai descartando no meio do caminho. A Belinda é exatamente o oposto, ela é uma garota tímida, mais reservada e que sempre envia aí os sinais errados para os homens. Isso também é engraçado, a gente sofre junto com ela, porque a gente percebe, e ela não percebe, mas a gente percebe que ela está dando os sinais errados, está fazendo tudo errado. E a Miss Watson, por outro lado,
é um outro personagem cômico, mas ela é um rinoceronte em uma loja de porcelana, né, ela tem, assim, o dom de se convidar para tudo, mesmo quando as pessoas não querem a presença dela, ela já vai chegando, já chega chegando, e sem o menor pudor. E ela tem esse dom para aparecer justamente nos momentos mais inadequados, plum, ela tá lá, tá ouvindo tudo que as pessoas estão falando e depois ela reproduz nas fofocas que ela passa para frente. O professor Forth, que era um dos noivos descartados pela Sarah, é um estudioso muito pedante, com uma pesquisa aí que ele está fazendo há anos, que já está obsoleta e que foi lida, abre aspas, por nada menos que 3 pessoas, fecha aspas. Então ele sempre pensa apenas em si mesmo, e ele pensa em si mesmo, assim, como se ele fosse aquele cara dos altos níveis intelectuais, um homem ocupado pelos reinos mais abstratos, mais superiores do pensamento, mas na verdade, na prática, ele é um cara mesquinho. É o tipo de homem, por exemplo, em uma cena, ele esconde o bacon no armário para não ter que compartilhar esse bacon com os empregados. Uma cena assim que a Belinda olha para ele e fala: "Cara, não acredito que você está fazendo isso". A avó das meninas com quem elas estão passando as férias na Alemanha, a Mrs. Churchill, é também um personagem muito interessante. É uma mulher muito autocentrada, ela só pensa nos próprios interesses, mas ao mesmo tempo ela tem uma noção de que isso é moralmente incorreto. Então ela tem uma certa propensão a distorcer levemente o seu senso de dever e distorcer o jeito de interpretar as situações, de modo a sempre atender às suas próprias conveniências e, ao mesmo tempo, preservar a sua própria consciência. Então, a forma como a Rhoda descreve essa situação e como a personagem se auto-engana sobre, o que seria o seu dever e como ler as situações nas quais ela tem que agir, é também muito interessante. Quando a Belinda e o David começam ali a flertar um com o outro, quando a gente começa a perceber que está rolando alguma coisa, eles começam a fazê-lo de um modo um tanto quanto desajeitado. E aí o livro fica realmente delicioso, né, porque a gente percebe que eles não têm a menor noção do que eles estão fazendo, eles estão entendendo um ao outro de forma totalmente errada. E eles frequentemente entendem errado os silêncios um do outro e os avanços um do outro. Então, todos os outros personagens e o leitor também, parecem já saber que está ali rolando alguma coisa, já todo mundo sabe, menos eles não percebem que todos os personagens já estão percebendo. E os personagens sabem que tá rolando ali uma afeição mútua entre a Belinda e o David, mas os 2 mesmo ainda não sabem se um gosta do outro. Então, essa cena também, a forma como a Rhoda descreve essa situação também é muito interessante, porque é muito sutil. Há também uma sensualidade ali subjacente nos menores gestos do casal, como, por exemplo, na cena em que o David apenas roça os lábios na palma da mão da Belinda. Então, na forma como a Rhoda faz esse pequeno gesto crescer aos olhos do leitor, é também interessante, talvez também é um dos motivos pelos quais ela era considerada aí uma autora risqué. O flerte entre a Belinda e o David é quase um page turner por si mesmo, né. Mesmo quando nada de concreto acontece, cada capítulo ali é rico em criar uma tensão, uma série de expectativas frustradas para o casal e para o leitor, de modo que muitas vezes nós mesmos, leitores, somos deixados com uma espécie de cliffhanger, um cliffhanger muito bem bolado aí de um capítulo para o outro. É quase como se a autora emulasse no plano da escrita e no plano do enredo aquilo que uma pessoa apaixonada sente, né, porque a paixão também é um page turner, a paixão também é cheia de cliffhangers. Essa situação em que nada acontece, mas mesmo assim
a pessoa apaixonada é levada adiante pelos menores detalhes. As pessoas do lado de fora parece que nada realmente importante está acontecendo, mas as menores coisas causam as maiores sensações na pessoa apaixonada. E é como se a autora quisesse então nos colocar no lugar da Belinda, no lugar do David. E nós esperamos também o próximo encontro entre eles com a mesma avidez com que eles mesmos esperam esse encontro. Particularmente interessante para mim é a exploração psicológica da Belinda. Outro aspecto aí que a gente não espera de um romance comercial, um romance sensacionalista nos moldes como, esses romances são concebidos. A Belinda, ela luta contra uma timidez crônica, contra um sentimento de insegurança, contra a incapacidade de se expressar e contra também um sentimento de orgulho, assim, de não querer cometer erros e de não parecer uma pessoa frágil aos olhos dos outros. O fato de o romance ser narrado através também de frases curtas e também no tempo presente, esse jeito de narrar nos empurra bem fundo dentro do próprio processo mental imediato de cada um dos personagens e, particularmente no caso da Belinda, essa escolha narrativa consegue, para mim, muito bem oferecer de dentro para fora uma das melhores explorações da introversão e da timidez que eu já li na ficção. E é uma exploração também das diferentes maneiras pelas quais a timidez é frequentemente mal compreendida pelas outras pessoas. Eu achei esse aspecto do romance muito interessante também. Tem um trecho em que o narrador fala, abre aspas, como é possível que seu coração seja tão ardente e suas palavras tão geladas, fecha aspas. Como em todas as grandes comédias, nós não podemos deixar de sentir um certo pessimismo correndo ali bem debaixo da veia cômica do romance. E talvez seja isso também o que contribui para uma experiência de leitura em camadas. Quando o David Rivers é repentinamente chamado de volta à Inglaterra, a Belinda é pega aí em uma rede de falhas de comunicação, começa a dar tudo errado. Eles começam realmente, se já não se entendiam muito bem, não entendiam muito bem os sinais, aí quebrou completamente a linha de comunicação. E pressionada aí por sua avó, a Belinda acaba tomando uma decisão precipitada, e é uma decisão que nos lembra um pouco do romance Middlemarch, da George Eliot, um romance que foi publicado em fascículos de 1871 a 1872. Bom, são romances muito diferentes, mas não é possível deixar de perceber que a Rhoda Broughton está dando uma resposta a George Eliot. No romance Middlemarch, George Eliot tenta fazer um retrato ficcional de algo muito mais abstrato, que é a teoria moral que ela tenta desenvolver. E no romance Belinda, é como se a Rhoda Broughton estivesse dizendo: olha, muito legal isso aí, George Eliot, mas com essas pessoas aqui não vai rolar. Então, são 2 romances que partem de princípios muito diferentes, querem fazer coisas muito diferentes. A Belinda, personagem da Rhoda, está longe de compartilhar o idealismo da Dorothea, que é a personagem da George Eliot em Middlemarch. Pelo contrário, a Belinda, ela está resignada mesmo a um casamento sem amor desde o início, com um professor um tanto quanto entediante. Ela já sabe que o cara é entediante, mas ela casa com ele mesmo assim e o faz abertamente como uma rota de fuga. Não apenas fuga da dependência da avó, mas principalmente fuga do amor frustrado. Em uma cena estranhamente engraçada, que também consegue ser profundamente trágica, a Belinda
deixa muito claro para o noivo que ela não o ama e nunca o amará. Ela fala isso abertamente. E ela deixa claro que ao decidir se casar com ele, ela está apenas buscando o conforto proporcionado pela decisão de dedicar sua vida aos estudos junto com o marido e de usar o marido como uma espécie de guia nessa busca pelo conhecimento, que seria uma forma de fugir do desejo, fugir do amor. Mais do que tudo, a aceitação do casamento dela, da Belinda, se assemelha aí até um desejo de morte. E o fato de a Rhoda conseguir misturar aí alguns elementos cômicos, até com um toque de Jane Austen, apenas torna toda essa situação aí muito mais perturbadora e estranha para nós leitores. Belinda toma essa decisão crucial para se distrair da tristeza e se distrair do desejo. Mas, ao se distrair do desejo do corpo e da tristeza, essa decisão também a distrai da vida, ou pelo menos de tudo que vale a pena na vida. O David vai reaparecer aí como uma fênix, vai reaparecer repentinamente na vida da Belinda, como uma fênix meio aí desajeitada, mais uma fênix. E a Belinda vai então ser levada à beira do adultério, outro tópico tabu na época. E por meio desse conflito, dessa tensão, a autora vai explorar, ainda que brevemente, os dilemas enfrentados por uma mulher que, tendo se tornado uma outsider de si mesma e de seus valores pessoais, está agora à beira de se tornar uma outsider da própria sociedade vitoriana. O livro é um retrato impiedoso de uma mulher presa em um casamento ruim, sem ter para onde ir e cheia de amargura e autopiedade. Mas é um retrato contado com um senso de humor irônico e desencantado. Se a Belinda está presa por fora ou por dentro, nós nunca saberemos com certeza. Mas será que existe alguma diferença? E se existe, onde devemos traçar essa linha entre dentro e fora, quando as paredes não param de se mover e pressionar a personagem? É isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Se tiverem interesse em saber mais sobre a escritora Rhoda Broughton, deixarei uma lista de livros sobre a autora lá na página do podcast. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu algum livro ou algum conto da Rhoda Broughton? Você acha aí que ela ainda merece ser lida? Por que você acha que ela foi esquecida ou relegada ao segundo plano aí? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.
Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em janeiro de 2020. A música tema foi baseada na sonata para piano em Mi menor, composta pela compositora galesa Morfydd Llywelyn em 1910 e executada por Brian Ellsbury.